Olá, bem-vindo a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata de assuntos referente a condomínios, a moradores, a síndicos, aos temas que envolvem o mundo condominial. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber novas informações. O tema de hoje vai ser dado pelo nosso colega Walter. É isso aí, Nilvia. Na verdade, o que acontece? O caso é um caso real aqui que a gente sempre fala, né, de alguma coisa que aconteceu realmente no condomínio. Às vezes as pessoas podem achar que a gente está inventando alguma coisa, é que a gente não inventa nada. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Eu tive uma assembleia no último dia 4 de maio e uma pessoa até que eu não lembro nem de ter visto ela nunca nas assembleias nos últimos 2 anos aí que eu sou síndico desse condomínio. E nós estávamos votando um incremento de imobiliário na piscina. E aí ele questionou sobre o quórum daquilo, né? E questionou sobre as outras coisas que a gente tinha feito no condomínio que não tinha um quórum específico para ser aprovado, e ele me questionou sobre isso. E aí eu até comentei com ele, falei, ó, tudo que foi aprovado aqui e o próprio incremento de imobiliário na piscina é um quórum simples, né? A gente tem quórum qualificado quando você tem uma obra, quando você tem alguma situação em particular, e a gente se vale de uma assessoria jurídica, inclusive, para poder embasar isso quando a gente vai para uma assembleia. Então é isso que eu estou trazendo aqui para a gente debater, na verdade, senão eu fico só eu falando aqui, né? Vocês ficam... Você fala pouquinho, né? Então... Mas o fato é esse, é uma pessoa que me questionou sobre o quórum daquela aprovação e das outras que a gente tinha tido já na Assembleia, e até falo de algumas coisas que a gente comentou lá. Então, Walter, é uma coisa muito importante a questão do quórum, né? Quando alguns moradores chegam e perguntam, por que a gente não faz dessa forma, por que a gente não muda isso, por que não altera isso, aquilo, né? E aquilo que a gente tenta explicar. Tem coisas no condomínio que é muito difícil mudar, principalmente quando envolve convenção, né? Destinação de área, né? Que a destinação de área é pior ainda, porque envolve quórum unânime, né? E só que os juristas aí dizem que a gente consegue fazer com 2/3, né, assim, com uma certa segurança. Então, uma das grandes dificuldades no condomínio é alterar temas que envolvam a convenção, porque a gente sabe da baixa presença que tem em assembleias, e o quórum de 2/3 é praticamente impossível se não for feito um planejamento para conseguir esse quórum. Não sei, condomínios pequenininhos. Sim. Ou se não, utilizando talvez agora a regra que tem das assembleias. Assembleia permanente, né? Assembleia permanente, aberta por uns dias, né? E fazer um trabalho intenso de divulgação. Mesmo assim é difícil. Muito difícil, né? Imagina o condomínio, eu tenho um condomínio que tem 1.000 unidades, como é que você vai conseguir 2/3, né, de aprovação? Tem gente que mora fora, né, apartamento alugado, muito inquilino, muito inquilino, você tem que localizar o proprietário, não o morador que está ali, né? E quando a gente fala de quórums, tem muito profissional no mercado. Isso aqui é uma coisa que eu vejo muito profissional pega e fala, eu vou lá e peito e faço e aconteço. Mas às vezes essa pessoa que está falando isso é alguém que tem um nome no mercado, que tem um peso ali, que a pessoa fica, peraí, ele está falando, né? Então eu posso. Então eu tenho caso num condomínio que o pessoal quer colocar uma quadra, agora que é moda, de beach tênis. Quer construir uma quadra numa área comum que não existe, né? E aí você fala, a gente precisa do quórum determinado em convenção, mudança quórum de qualificado, exatamente o que o Gus colocou, mudança de destinação de área. A pessoa fala, mas lá no condomínio do fulano, ele é síndico, ele fez e peitou. Gente, o peitar não é lei, né? Não é o certo. Então, assim, se a pessoa fez, um morador invocado, um morador que fala, eu não quero pagar, porque muitas vezes se pensa no bem, se esquece o custo que isso vai descer. Você vai construir uma quadra de beach tênis, tem que dar manutenção na areia, no equipamento, na rede, tem o barulho que aquilo vai causar ao redor, que a pessoa vai gritar para jogar, tem um monte de coisa envolvida, não é simplesmente você fazer morador que não queira já era. Exatamente, invalida a tua decisão. Eu acho que 10 anos de carreira, se eu tive 2 assembleias que tiveram um quórum de 2/3, foi muito. E conseguiu atingir os 2/3? Conseguiu atingir os 2/3, mas foi assim, aquela assembleia que se marcou com 1 mês de antecedência e se criou um movimento dentro do condomínio para isso, porque era um assunto realmente importante. A gente tem muita dessa situação também, que as convenções elas são muito antigas.
Então você tem hoje, por exemplo, condomínio com 300 unidades, que são condomínios estúdio e tudo mais. E o pessoal quer proibir ou quer liberar Airbnb. Você não consegue trabalhar em cima de uma situação sem ter uma definição da convenção. E você precisa da convenção e você não consegue ter o quórum. Então, algumas vezes, essa questão de peitar e tal, isso às vezes tem até uma brecha no regimento, quando o pessoal fala assim, vamos criar um pet place, por exemplo. Um artifício que eu uso é alterar o regimento interno e não alterar a destinação. Então você altera o regimento interno permitindo com que cachorros andem em determinada área do condomínio. Aí, informalmente, aquilo ganha um nome de pet place. Tá? Agora, outras situações, elas envolvem a necessidade de você ter realmente o quórum. Às vezes você quer fazer uma reforma mais ampla, quer alterar a distribuição das áreas comuns, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem, tipo, eu já cheguei a ter uma situação em que a gente trabalhou com aquele voto por escrito, manteve a Assembleia aberta por 30 dias e declaração de votos, aí o pessoal saiu colhendo declaração de voto de porta em porta e tudo mais para fazer esse processo. E uma coisa que muita gente precisa entender também é que em determinados assuntos e em determinados quórums o inadimplente vota. Sim. Tá, então tem... Que é o caso esse do 100%. Exatamente, é o caso do 100%, né? Ou às vezes até se a Assembleia permitir com 2/3 e tal, dependendo da situação. Quando você está mexendo com o patrimônio daquela pessoa, independente dela ser devedora ou não... Porque ele vai pagar em algum momento. Ele vai pagar em algum momento, mas independente disso, ela tem um direito de escolha do que fazer com o patrimônio dela. Ela não pode votar ela não pode votar numa previsão orçamentária, não pode ir contra um rateio, mas ela, numa situação em que você está mexendo com alteração de convenção, alteração de destinação de área, que você está mexendo com a propriedade da pessoa em si, o inadimplente vota e os 2/3... Sorteio de vaga. Não, sorteio de vaga, ele participa. Então, estou falando, sorteio de vaga é um direito de propriedade. Muitas vezes a pessoa fala, não pode participar do sorteio. Não, o sorteio de vaga pode, que você eu tive uma assembleia agora, e aí, foi essa semana, inclusive, era até em 2 dias, por conta do tamanho da encrenca do condomínio, e o pessoal veio perguntar, falou assim, mas por que inadimplente tá tendo vaga sorteada? Eu falei assim, o inadimplente não pode votar. Sorteado ele pode. Exatamente. Pode ser. Entendeu? A vaga é dele, né? A vaga é dele, ele tem direito. Ele vai parar o E ele já está sendo penalizado com a multa e com tudo mais. Então, Não, são 2 penalidades, né? Exatamente. No condomínio que eu moro, na verdade, a construtora, quando entregou o condomínio e a convenção, fez uma bobagem e a gente não consegue mudar o regulamento interno. Porque o regulamento interno consta na convenção que a alteração do regulamento interno é com 2/3. Eu tenho a mesma situação. Está escrito na convenção. Então, se engessou tudo. Ou seja, você não consegue alterar a convenção, mas também não consegue alterar o regimento interno. Mas você sabe como é que eu que driblei uma convenção? Não é o peitar, é o driblar. Na verdade, o que acontece? Numa assembleia, você tem lá um regulamento interno, tal, não sei o quê. A gente criou um outro documento chamado Regras de Convivência, parará. Sim, este documento é paralelo, ele não está mencionado mas com coisas que não havia. Ele complementa a convenção. Sim. Entendeu? Mas então lá eles querem alterar, né? Então aí. Mas aí você não. mesmo na questão da alteração, Walter, eu acho que existem muitas jurisprudências. Pede pro teu jurídico dar uma pesquisada, tá aí. Que, assim, alguns juízes reconhecem a impossibilidade de você atingir quórum. Entendeu? Unânime, por exemplo. O quórum ainda mais no regimento interno, né? Então, às vezes, com uma situação judicial, por mais que a gente tenha medo de não atingir o quórum e a Assembleia ser impugnada, mas a gente também tem o inverso, de às vezes se garantir juridicamente de que aquela Assembleia pode ser realizada com um quórum inferior. Então, às vezes, pedir uma autorização judicial não é nenhuma liminar, é pedir uma autorização mesmo para realizar a Assembleia, mesmo que o quórum seja inferior. Então, mas aí entra naquilo que a gente estava até conversando antes, de você ter uma assessoria jurídica e de você fazer isso juridicamente. Os 3 As. Que é o que eu expliquei para o rapaz quando ele me interpelou lá na Assembleia. Eu falei, a situação aqui, por exemplo, fizemos a individualização de água aqui. A individualização de água que foi feita aqui, ela é exatamente igual à individualização de água que foi feita em outro condomínio. Quando nós fizemos a primeira individualização num outro condomínio, nós fomos atrás de uma assessoria jurídica, um parecer por escrito, para que se alguém contestar, eu tenha um parecer jurídico. Pode ser que a pessoa, não, mas mesmo assim eu vou acionar judicialmente e tal, tudo bem, mas a nossa defesa no judiciário vai ser assim, eu
consultei um jurídico, está aqui um parecer jurídico de um advogado. A gente leva até esse advogado para... Não existe negligência, né? Isso, não existe negligência. E aí eu comentei com ele, eu falei assim, a gente faz baseado no parecer jurídico. Agora, tem coisas simples que não exigem o quórum. E quando a gente fala assim, isso exige o quórum, isso não exige o quórum. Como a gente aprendeu no nosso curso da GABA. Depende do que está escrito na convenção. Porque tem coisas que pode ser, que é o caso do regulamento interno no meu condomínio. Normalmente, o regulamento interno pode ser alterado com maioria simples. Porém, na convenção do meu condomínio diz que é 2/3. Por isso que a gente sempre, quando assume um condomínio, tem que ler a convenção, tem que estar atento, porque elas são completamente diferentes. Uma das estratégias que muitos utilizam, né, eu inclusive, quando se quer atingir algum quórum, é jogar por uma assembleia de vaga de garagem, né? Porque a assembleia de vaga de garagem é a única assembleia que normalmente você tem ali muito mais que esse quórum de 2/3, porque principalmente naquelas assembleias... Assembleia que não precisa ter, tem, né? Exatamente, ainda mais assembleias que fazem o sorteio, que na verdade é a escolha, né? O pessoal sorteia e o morador escolhe a vaga. Presencial, então, né? Sim, e aí eles nessa assembleia normalmente tem o quórum, então a gente acaba levando essas decisões aí para deliberar em assembleia de vaga de garagem, que é uma estratégia que pode ser utilizada. O Valtão citou uma coisa importante, né? Quando ele falou quando você assume um condomínio, tomar cuidado com o que está lá na convenção RI. Então, assim, os condomínios que eu administro, eles têm a convenção originária, né, da entrega, não foi modificado. E o regulamento interno também, que determina os 2/3, é o regulamento feito há 20 anos atrás, entregue pela própria construtora. Então, quando tem a instalação do condomínio e tudo mais, que pode ser modificado isso, as pessoas não modificam, não olham. E aí ficam os regramentos e o engessamento, né, como você falou. Então é muito importante quando da implantação, desse período de você receber a primeira convenção, o primeiro RI, que seja feita a revisão e colocado os parâmetros corretos. Porque o que a construtora faz? Ela manda um genérico, né? E se aquele genérico ficar, você realmente, como você colocou, fica engessado numa situação que prejudica o condomínio. Eu até citei uma vez, acho que foi num programa com o Ricardo, que o pessoal da construtora, os escritórios contratados pela construtora para fazer as convenções, eles precisam parar com esse hábito do Ctrl+C, Ctrl+V, ou pelo menos atualizar o negócio, porque... Eles precisam pelo menos morar em condomínio. Exato, não. Porque vem cada coisa, né, que não dá. E o mundo que a gente vive hoje, ele é completamente diferente do mundo de 2 anos atrás, que já era diferente do mundo anterior, sabe? Então você tem questões de delivery, você tem questões de Airbnb, você tem questões de assembleias virtuais, você tem a questão do próprio síndico profissional, que tem convenções de lá de trás que obriga que o síndico seja morador. Que more, inclusive, no condomínio, torre, que seja proprietário, então, que não seja remunerado, independente de ser síndico morador ou não. O síndico, ele hoje em dia não tem mais condição de trabalhar só pela remuneração da cota condominial, dada a carga de responsabilidades. As próprias responsabilidades que existem hoje na legislação também precisam estar presentes em convenção, uma série de coisas. Então está na hora dos escritórios jurídicos e especializados em direito imobiliário que fazem as convenções se modernizarem um pouquinho, até para ajudar um pouco, não só a gente, síndicos, como também, principalmente os condôminos, né? E a gente começou o tema assim, né? O nosso caso é o quórum, mas tu falou bem dessa parte da convenção e a gente fala do que está escrito. Eu fui participar esses dias de uma síndica conhecida minha que está saindo, me indicou para participar de vai trocar lá, né, que ela saiu. E eu fui conversar com o conselho queria me conhecer e tal. Eu sou um dos participantes lá, possíveis participantes da assembleia, o conselho é que vai definir isso aí, quem que vai, quem não vai. E a gente conversando, o conselho falou assim, que aqui quem assina o cheque é o conselho, quem paga as contas é o conselho. E a primeira pergunta que eu fiz, isso está escrito na ata? Na convenção? Né? Não. Não, pelo menos na ata. Ah, sim. Né? A deliberação da Assembleia é de que quem paga as contas é o Conselho, porque assim, a responsabilidade é do síndico. Então, falando das responsabilidades, as responsabilidades anteriores não são diferentes. Hoje, toda a responsabilidade é do síndico. Em cada hora aparece uma nova, né? Talvez sempre tenha sido assim, só que ninguém tinha conhecimento.
né? As coisas vão se modernizando, o próprio crescimento da nossa função aí como síndico profissional, a gente vai procurando estudar, a gente estava falando do quórum, eu comprei um livro, estava falando para a Nilvia no começo, eu comprei um livro para pegar todos os quórums possíveis e imaginários que possam não estar ali na convenção, para saber, um livro jurídico, para saber como é que a gente se embasa ali em cada coisa. E aí eu falei para eles, eu falei assim, tem que estar escrito na ata. Porque assim, se você deixar de pagar uma conta, você não vai ser processado como conselheiro. Eu como síndico vou ser processado. Eu falei, estou sendo honesto com você. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, não, tudo bem, tudo certo. E tal, para mim ótimo, como síndico eu não me preocupo com isso, né? Mas o conselho está assumindo uma responsabilidade que ele não tem e não vai responder juridicamente por isso. Exatamente. Mas até para dar esse poder, você deveria firmar um poder para eles estarem fazendo isso. Não, né? por isso que a gente fala da Como Assembleia, a gente né? faz com a administradora. Muitas vezes a administradora efetua os pagamentos diretamente por Não, mas é escrito na ata da Assembleia. Exatamente, mas é lavrado ali, né? Então nem essa autorização, né, precisa ver se Na tem verdade, na ata da Assembleia está dizendo que o síndico tem poderes de autorizar ou que a Assembleia autoriza, né? A administradora movimentar. Exatamente. Bom, senhores, hoje falamos de mais um tema muito importante nos condomínios, que é o quórum. Nós deixamos aqui a recomendação, né, a orientação aos moradores, aos síndicos que assistem o nosso programa, que atentem-se ao quórum de cada atribuição, cada deliberação da sua Assembleia, que deve ser respeitada, diga-se de passagem. E ficamos aqui com mais um programa. Curta e compartilha com o maior número de pessoas possíveis e até a próxima.